Olá, alunos. Aqui é o professor Sérgio Neme, na matéria de Execução e Procedimentos Especiais, aí do quarto ano de Direito da Unifil. Estou aqui para o nosso encontro de hoje e eu vou falar no começo do vídeo, porque no final vocês nunca prestam atenção. Primeira coisa, dois recados, um sobre avaliação e o outro um pedido. O primeiro pedido é que assistam o vídeo, marquem gostei ou deixem algum comentário, porque isso é uma forma de eu mensurar a participação de vocês. Eu tenho uma dimensão de quantas pessoas estão não só assistindo, mas de que forma vocês estão interagindo com esse vídeo. A segunda questão tem a ver com avaliação. Nós tivemos essa semana uma reunião de colegiado por videoconferência, óbvio, né? Nós nos reunimos presencialmente e estabelecemos algumas diretrizes em avaliação. Como não há uma perspectiva ainda de retorno às atividades presenciais, é bem provável, ou eu diria que é quase certo, que as avaliações desse bimestre tenham que ser feitas de forma eletrônica. Nós não vamos ter como fazer avaliação presencial. Como nosso calendário prevê até o dia 20 e poucos de abril, dia 30 de abril no máximo, encerramento das notas, não tem como fazer isso. O que eu pretendo fazer a título de avaliação? Eu pretendo postar um questionário, né, tanto aqui no Google Classroom quanto lá no ambiente da Unifil. Questionário, vocês já conhecem essa metodologia, só que vocês vão ter que responder o questionário de forma Word, né? Não vai ser manuscrito nem nada. E que vocês então postem esse questionário respondido até uma data, né? Data da prova provavelmente. E a prova eu vou ter que elaborar ela por meio de um formulário do Google. Geralmente essas provas elas são feitas no Google Formulário, é um formulário que você responde, tanto objetivas quanto subjetivas. E, enfim, uma coisa que eu já alerto a vocês de maneira bem categórica. Como isso tudo vai ser feito de forma eletrônica, se você copiar respostas e colar lá, o próprio sistema diagnostica, então não façam isso. Eu estou avisando porque se você chegar lá e ver que tem uma resposta subjetiva e você tirou 0, é provável que você colou isso de algum lugar e o sistema tem como detectar isso. E ao detectar isso, ele vai só me dizer, ó, essa resposta aqui foi copiada. Então eu não vou nem ler, eu vou dar só 0. Mas quanto a isso, mais à frente eu passo, quando for o negócio, eu passo mais orientações para vocês também no grupo do WhatsApp. Dando sequência, o nosso tema de hoje é a sequência chamada execução por obrigações de não fazer. Essas, pessoal, são realmente muito complicadas. Eu vou tentar contar um caso para exemplificar e quem sabe desse caso a gente possa usar ele, digamos, aquela metodologia americana de estudo de leading cases, a gente possa usar esse caso como exemplo de uma situação que é verídica, ocorreu e que foi processual. Eu não atuei nesse processo, mas eu conheço essa história desse processo e, enfim. Eu tenho uma tia que mora numa casa que é bem antiga, um casarão histórico lá em Minas Gerais. E ela teve um problema, eles tiveram um problema com o vizinho. O vizinho, a casa dela fica numa região alta e o vizinho mora na parte de baixo, como se fosse um morro mesmo, né? Só que a casa dela é de frente para uma rua, a rua aqui, e o vizinho que mora aqui dá de frente para uma rua aqui embaixo. Só que é um declive enorme. Num determinado período de férias, quando ela saiu de férias, esse vizinho aqui, ele pegou um muro, né? E começou a construir um muro invadindo esse terreno que pertence à casa da minha tia. Ele não terminou o muro, ele começou a fazer um muro e estava colocando umas caixas d'água lá, né? Umas caixas d'água nesse lugar onde ele empurrou a divisa para frente. O problema mais técnico, até de engenharia, é de que se ali, naquele lugar onde ele construiu o muro, num período de chuva, represasse muita água, essa água podia virar como uma barragem no muro, né? E romper. E ao romper, ia cair o muro, ia cair todo o quintal, provavelmente até a casa poderia cair, e ia cair exatamente em cima da casa dele. Sem maiores delongas quanto ao caso, vamos imaginar aqui que nesse caso, não é exatamente esse o caso, mas que tivesse um contrato entre eles, em que esse vizinho fizesse um acordo, né, com ela, se abstendo de construir esse muro. Porém, ele vai lá e constrói, né, que foi o que ele fez. Não havia o contrato entre eles, sempre que ser uma ação de conhecimento. Mas imagina se tivesse sido uma ação de execução, que eles, antes de tudo isso, tivessem feito um contrato
em que o vizinho tivesse comprometido a não edificar, mas estava fazendo. Então ele era devedor de uma obrigação de não fazer, né? Uma obrigação de não fazer. Bem, como resolver isso do ponto de vista da tutela processual? O CPC tem, na verdade, um único artigo sobre isso, que ele é meio escasso, até de muita doutrina, muita jurisprudência sobre isso. Mas vamos lá, o juiz vai então receber a execução e mandar citar o executado para que se abstenha de praticar o ato. E assim, então vai falar, não faça isso. Não faça isso, se abstenha de fazer. Geralmente de forma imediata. E como coagi-lo? Multa. E em alguns casos, até se for possível, busca e apreensão, coisas do gênero. Professor, cabe prisão? Óbvio que não. Mais uma vez, é óbvio que não. Mas caberia, então, uma multa coercitiva para que ele não fizesse aquele ato. Mas qual o problema? E se ele já fez? Né? E se o muro está lá? Como era uma obrigação de não fazer, aí então você tem uma oportunidade, uma outra situação, que é a questão de você impedir, ou, perdão, como já foi feito, não dá mais para impedir. Então é possível o desfazimento. No caso do muro, o que o juiz poderia determinar? E foi até essa uma das resoluções do caso. Quando o juiz entendeu que realmente havia um risco de dano, ele deferiu uma tutela no sentido autorizando o desfazimento da obra às custas do executado. Porque ele não deveria ter feito aquela obra. Vejam, eu só quero que fique claro para vocês que essa medida não é cabível exclusivamente em obras. Ela é cabível em qualquer obrigação de não fazer. Mas é que o caso da obra é muito característico, ele é muito visível até, né? Então o que o juiz poderá fazer? Havendo recusa ou mora do executado, 823, o exequente poderá requerer ao juiz que mande o desfazer o ato cujo aquele que não deveria ter feito, que responderá por perdas e danos. Ou seja, o juiz vai mandar desfazer a obra às custas do executado. E se for impossível, né? Porque às vezes, realmente, vamos dizer que fosse alguma coisa estrutural que o cara acabou construindo e não dá para desfazer. Bem, nesse caso, não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. Caso em que, após a liquidação, que será no mesmo processo, a execução vai seguir por uma execução por quantia certa. Então, nesse caso, se não puder desfazer, e em alguns casos, de fato, não dá para desfazer, né? E por algum motivo, imagina que o cara falar que construir um prédio no teu terreno, e que tem pessoas morando nesse prédio. O juiz não vai mandar desfazer isso. Ou, por exemplo, o cara fez uma reforma num imóvel, que ele não poderia ter feito reforma. Eu lembro da minha aula que eu tive de execução sobre isso. O exemplo que o professor deu foi uma reforma em um prédio histórico, daqui de Londrina, inclusive, o caso. Que o cara não poderia fazer a reforma no prédio histórico e fez. Na fachada. Mas não dava mais para desfazer. Era impossível o desfazimento, voltar, né, como era antes. Nem tinha como. E aí? Perdas e danos. Converte-se em perdas e danos. E aí vai ter que apurar essas perdas e danos nos próprios autos, liquidando, né? O procedimento chama liquidação. E aí, depois da liquidação, vai converter isso no nosso próximo procedimento a ser estudado, que é a execução por quantia certa, que é aquele mais comum, que é para receber dinheiro. A ideia é essa. Então, pessoal, é mais curto o tema de hoje. Dei uma lida no 822, 823, dei uma lida um pouco em doutrina e pensem aí nesse modelo de execução de uma obrigação de não fazer. Bom estudo para vocês, um excelente feriado para vocês, para a família, né? E espero que na próxima semana tenhamos um horizonte mais promissor, apesar de estar fluindo muito bem essa metodologia. Um grande abraço a todos.